Voltamos. Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Eu queria saber o que você acha. Gente, deixa eu falar. Fala. O que você acha se. O que você acha se invertesse? Se, por exemplo, se todo mundo que vai na manifestação fizesse essa tática dos Black Blocs, você acha que viraria um caos ou que resolveria muita coisa? Por exemplo, ditadura. Primeiro que essa manifestação ia ser bem pequena, né? Se todo mundo fizesse, se todo mundo que se propõe a fazer a tática Black Bloc... Não, que todo mundo que vai pra manifestação se invertesse, entendeu? Sei lá, todo mundo que foi em junho fizesse. Nossa, ia ser acho que isso é um exercício muito louco de conjectura, né? Muito maluco. Eu não vejo isso acontecendo. Mas você acha que seria um caos total ou chegaria a resolver muita coisa? Não sei, porque eu acho que um grande problema da tática Black Bloc é que ela não deixa muito claro aqui que ela vem. Um cidadão comum, quando vê um banco quebrado, ele pensa, quebraram um banco. Ele não pensa que estão destruindo um símbolo do capitalismo, entendeu? E isso é uma questão que a gente tem que levantar. Por exemplo. Realmente, o ônibus. Um ônibus eu acho... É porque assim, às vezes eu não entendo direito a tática, porque ao mesmo tempo que eles quebram símbolos do capitalismo, às vezes eles quebram coisas públicas. Não, é porque eu vi que eles não querem ajuda do Estado. Eu não sei se isso se dá por causa da posição política que eles são anarquistas e tal. Eu não sei se isso se dá por isso. Porque eles quebram coisas públicas. E aí eu não entendo isso direito, assim. Então, isso é uma coisa que a gente podia perguntar ali para uma série de Black Blocs, mas como a gente estava conversando no começo, como eles não têm nenhum tipo de coesão, é difícil saber o que um Black Bloc pensa quando ele quebra alguma coisa. Né? Mas uma coisa que eu acho que até é bom falar aqui já, que a gente não pode, de forma alguma, criminalizar quem faz essa tática, porque eles estão ali nas manifestações e eles, de forma alguma, têm de ser encarcerados e tratados como formação de quadrilha, como tem sido feito. Isso a gente acha um grande problema, né? Que, inclusive, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem um companheiro do Juntos que está sendo processado por formação de quadrilha, inclusive, acusado de atos de vandalismo, sendo que a gente não faz isso, ele nunca fez isso. E a gente vê que isso é um outro problema. Abre uma brecha muito grande o fato de existir esse tipo de ação dentro das manifestações para que haja criminalização dos movimentos sociais. Isso a gente é terminantemente contra, né? Criminalização de qualquer tipo de ativista que vai pra rua. Porque os policiais, eles podem, então, desrespeitar os manifestantes, fazer isso, fazer aquilo e não acontece nada, né? Isso não é vandalismo. Exatamente, isso é uma questão. Porque assim, eu não sei se essa fonte é confiável, mas a gente viu, né, que os Black Blocs seriam uma tática Pra defender, né? Também, a gente também tem essa pergunta, mas eu teve uma coisa que eu li uma vez que falava que eles eram impostores, por exemplo, que é uma forma de criminalizar os movimentos, sabe? Os movimentos de rua. E eu não sei se isso é verdade, mas se for, eu acho que é uma maneira de deixar os movimentos sociais com uma imagem negativa e até enfraquecer o movimento. Eu não sei se isso é verdade, não sei se também se você viu isso. Mas também tem outra questão que tem algumas pessoas que falam que eles protegem muitos manifestantes, né? Eles entram na frente e tal. Não sei. Não, acho que em alguns casos eles até podem segurar a polícia por 2 ou 3 minutos. Mas não dá pra gente...
Olha, a polícia tem um monopólio do uso de arma e do uso da violência, né? Dentro do território brasileiro. E eles têm toda a força que eles quiserem usar contra nós. Se a gente for ali usar a tática da violência contra quem tem o monopólio da violência, a gente sempre vai perder. E eu acho que não é bem por aí, né? A gente tem que apostar mais na disputa da consciência geral. Em junho não aconteceu porque as pessoas estavam quebrando coisas e porque a gente ganhou na mão da polícia. Muito pelo contrário, a gente ganhou em número da polícia. E olhando por esse lado, a gente tem que aumentar cada vez mais as manifestações. E tem outra questão que eu acho muito difícil ficar discutindo o que o Black Bloc acha que tem que ser, ou como é que talvez seria o movimento Black Bloc, né? Tanto que nem o movimento é. O que a gente tem que se ater é o que eles de fato fazem, assim, né? Porque nas manifestações, eles são os primeiros a provocarem a polícia, várias vezes atacam os próprios movimentos organizados. E eu acho complicado a gente pensar, não, mas o Black Bloc no início, tem muita gente que defende assim, se propunha a ser um segurança das manifestações. Mas isso de fato acontece? Eu acho importante a gente debater ali no concreto. Ah, sim, claro. Ô, minha filha. Tem esse grupo também que a gente estava conversando fora da rádio, o Território Livre. E Eu já falei um pouco. qual é a diferença, sei lá, o que eles têm em comum com os Black Blocs, por exemplo? Ou diferença, eu não sei, a tática deles. Eu não me sinto muito confortável de estar aqui falando de um outro movimento sem o movimento estar presente, né? Na verdade, não gostaria de fazer isso. Mas eles usam a mesma tática, por exemplo? Alguns usam, mas eu não queria falar do Território Livre aqui. Tá tudo bem, né? Fazer o quê? Tá tudo bem. Tudo bem. Queria falar. Então, Tudo bem. eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Quando você era anarquista, eu tinha que perguntar isso. Você participava de manifestações assim? Tipo dos Black Blocs, por exemplo? Ou foi não? muito tempo atrás? Então, foi algum tempo atrás. Eu devia ter uns 13, Nossa. 14 anos. 13 eu nem sabia que era posição. Mas eu atuava mais no movimento cultural, assim. Eu era feminista e atuava mais no movimento punk. E eu tinha várias amigas que tinham bandas e tudo isso. Minha militância, entre aspas, tinha muito mais a ver com a cultura do que eu via aquilo como política e ainda vejo. Mas eu não ia em manifestação e naquela época tinha muito menos manifestação do que tem hoje, né? Até por causa do que foi junho e tudo isso. Ah, tá. Eu ia perguntar uma coisa sobre ela, ser anarquista. Mas eu lia bastante, gostava muito de teorizar sobre as coisas e tal. Eu era anarquista muito mais porque eu lia coisas do que porque eu era convencida por uma prática. Inclusive, deixei de me reivindicar anarquista porque vi como as pessoas atuavam de fato no movimento geral. Porque eu gostava muito ali de ser punk, fazer as coisas que eu fazia e pá, mas tipo... eu não... Depois que eu comecei a me envolver com o movimento social, mais assim, eu via que tinha algum tipo de descompasso. Aí depois eu conheci o Juntos, tal, comecei a tirar vários dos preconceitos que eu tinha contra o socialismo também. Nossa, você tinha preconceito de socialismo? Lógico. Conte! Não, porque eu achava que era sinônimo de stalinismo. Acho que muita gente ainda acha, de autoritarismo. E a gente vê que tem várias visões também do que é socialismo. Né? E é importante... Você acha assim que, por exemplo, por causa da tática, alguns socialistas que vão na manifestação rolam um preconceito, por exemplo, com o anarquismo? Socialistas que têm preconceito com o anarquismo? Isso. Acho que tem. Tem muita gente que é preconceituosa com isso. Como tem gente que é muito preconceituosa com socialistas também, né? Ai, que raiva. Mas
Como eu acho juntar a que... esquerda assim? Não, gente, eu acho que o que acaba, no fim, juntando a esquerda é a prática, entendeu? A gente tá na rua, todo mundo junto sempre. E isso não impede ninguém de defender as pautas que a gente defende. A gente tem mais acordos do que desavenças. Eu acho que a gente preza muito por essa unidade e tem feito bastante, principalmente depois de junho, né? Na minha opinião, eu acho que o socialismo seria o meio, o anarquismo o fim. Porque seria o socialismo, né, igual, e pra ir desfazendo o Estado, no final seria sem Estado. Eu acho que seria assim. Mas, como eu estava falando no começo, a ideia tanto do socialismo quanto do anarquismo é, no fim, dissolver o Estado e tudo isso. Então, você dizer que o socialismo é o meio e o anarquismo o fim, na prática você está falando que você é socialista. Eu sou socialista. Por isso que eu fiquei calada, né? Você o quê? Eu sou socialista, gente. Eu sou. Eu defendo muito. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Música agora, né? Não, eu tenho uma pergunta. Ah, desculpa. Eu tenho uma pergunta. Mas como esses métodos são diferentes, né? Assim, o jeito que o socialista e que o anarquista pensa depois do Estado acabar, como que é assim? Porque, tipo, se o Estado acabar, sai escola pública, hospitais públicos, isso e aquilo, e aí? Tem um grande problema dentro do anarquismo, que é que tem pouca literatura organizada sobre isso. E eu sofri um pouco quando eu era anarquista, porque não tinha muita coisa assim concreta para ler. Eu lia muito mais jeitos que os anarquistas do século X atuavam no movimento geral do que escritos do que eles vão fazer depois da queda do Estado. Isso é um problema, né? E é um problema para a organização geral, assim. E tanto que o movimento anarquista, hoje, eu acho até difícil de chamar movimento anarquista, porque eles são autonomistas, né? No sentido de que não acreditam em organizações. Vários não olham para a organização coletiva como a forma de atuar no movimento de massas. Bom, todas essas coisas que vocês colocaram. Alguns são adeptos da tática Black Bloc e tudo isso. Então, é também complicado a gente falar sobre uma coisa coesa e não tem muitas linhas. Por exemplo, sei lá, tem anarco tudo, entendeu? Sim, anarco-individualista, anarco-comunista, anarquista. Então. Mas eu acho um pouco ironia, tipo, anarco-individualista, por exemplo. Porque individualismo não é uma característica do anarquismo? Não, eu acho que... Não, eu não acho que seja. Eu não acho que seja. Eu acho que talvez os movimentos que hoje se reivindiquem anarquistas tendam para esse sentido. Mas, por exemplo, tem setores que se reivindicam anarcocapitalistas e eu já acho que é uma aberração completa, porque a gente tem toda uma construção histórica. As palavras, elas não são estáticas, né? Elas não são... Você não olha lá no dicionário, não. Anarquismo significa X. Sei lá. Porque eles não querem o Estado, tem que olhar mas pra eles toda a acham que a liberdade construção deles histórica está no que isso mercado, acontece. né? Exatamente. É ridículo isso. Eu também acho. Sim. Tá com música, né? Ela não pede música, é engraçado.